Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Karina, eu trabalho na área de tecnologia há 26 anos, né, e na Kyndryl há 2 anos, né, e para mim é um prazer estar aqui. Até falei com os jovens, né, tanto na turma de ontem de manhã como a de hoje à tarde, porque uma vez a empresa que eu trabalhei a maior parte do meu tempo na vida foi até a escola, num curso técnico que eu trabalhava, que eu estudava na época, e plantou uma esperança na Karina, né? Então, assim, tudo que eu consegui conquistar na minha vida, os meus sonhos que eu realizei, foi justamente por essa oportunidade da empresa, da organização multinacional que hoje eu trabalho, de ter ido até a escola, e com isso despertou não só em mim, mas também dos meus colegas a vontade de trabalhar com tecnologia, né? Então nós estamos aqui justamente para plantar essa esperança nos alunos, né? Não necessariamente eles vão trabalhar com tecnologia, mas a gente quer mostrar para eles que tudo é possível na vida. Eu tinha uma vida muito simples, que eu nem imaginava um dia sair do país, viajar, trabalho e tudo mais. E hoje eu tenho uma carreira aí considerada bacana e de sucesso por justamente ter tido essa oportunidade lá atrás de uma pessoa como eu estou fazendo hoje aqui, de plantar essa sementinha de esperança aí, de novas oportunidades. Então é um prazer estar aqui com vocês essa noite, né? Então meu nome é Karina, hoje eu trabalho na Kyndryl, tenho uma organização de 9 gerentes que se reportam para mim, 240 profissionais, nós atendemos aí clientes de todo o mundo. Eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouquinho, e é um prazer estar com vocês. Eu vou passar para o meu colega se apresentar e a gente já começa a falar um pouquinho da empresa, tá bom? Prazer. Beleza. Pessoal, boa noite. Meu nome é Douglas, eu tô aí, né, com a Karina nessa jornada há 18 anos, né? Eu pareço que eu já sou um aluno, mas não sou, né? Eu comecei em 2004, né, na empresa IBM, e virei Kyndryl também há 2 anos. E é um prazer fazer parte aqui, apresentar a Kyndryl para todos os alunos, né? Assim, temos esperança, sim, todos é possível trabalhar na empresa de tecnologia. Eu falo para a Karina, eu comecei simplesmente porque eu tive o inglês fluente. Eu saí da escola e já entrei na IBM. Eu não tive pós, eu não tive faculdade, então, assim, o meu sonho era trabalhar falando inglês, e eu consegui. Então, qualquer um de nós, qualquer um dos alunos consegue fazer isso também, basta querer. Tá? Então, seja um prazer estar aqui, vamos apresentar a Kyndryl, e é isso aí. E é isso aí. Vamos começar com um vídeo, né? Eu quero mostrar onde que nós estamos localizados, né? A Kyndryl fica em Hortolândia, aqui no estado de São Paulo, a 30 minutos daqui, né? A Kyndryl se originou de uma separação da IBM. Muitos de vocês devem ter ouvido falar da empresa IBM, né? Que começou construindo computadores, aí foi evoluindo com inteligência artificial, áreas de serviços, e a Kyndryl justamente é essa área de serviços que se separou da IBM e se tornou uma empresa independente, né? Então nós, apesar de nós sermos uma empresa nova de 2 anos, mas nós temos aí um histórico e uma experiência aqui no Brasil, mais de 30 anos, né? Então, nessa área de negócio, né? A outra empresa, a IBM, a gente está aqui no Brasil há mais de 100 anos, né? Então, a Kyndryl, ela está aqui no site de Hortolândia. Nós temos aí por volta de 3.500 colaboradores profissionais que trabalham aqui no site. Mas a Kyndryl como um todo tem 5.000 profissionais aqui no Brasil, né? Nós temos aqui nesse site os data centers, onde nós armazenamos os computadores, supercomputadores, né? Dos nossos clientes, né? Dos clientes daqui do Brasil, né? Porque nós também atendemos clientes internacionais daqui do site. Então é um orgulho pra gente. Nós temos clientes da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, México, temos clientes da Europa, clientes da Ásia, né? E por isso que o Douglas foi muito importante quando novo, ele despertar o interesse de falar inglês, porque ele conseguiu justamente uma vaga na nossa empresa porque ele tinha habilidade na língua inglesa, né? E
E aqui nós temos toda uma estrutura, né, para armazenar esses supercomputadores, né, toda a parte de contingência, né, caso caia alguma energia, a gente tem geradores, né, tudo para que a gente garanta que os sistemas dos nossos clientes estejam rodando perfeitamente. Aí vocês falam, e os clientes dos Estados Unidos, né, da Ásia estão aqui? Não, eles estão nas localidades desses clientes, nos data centers da Kyndryl dessas localidades. E nós conectamos para desses sistemas através de redes, né? Então é possível, por exemplo, o meu time, nós atendemos clientes de várias áreas de negócio, tanto a parte financeira, quanto a parte de comunicação, quanto a parte de varejo, né? E as pessoas do meu time, por exemplo, eles atendem clientes do Canadá e dos Estados Unidos, né? Então nós nos conectamos daqui e conseguimos suportar os sistemas lá de fora, tá? Mais alguma coisa que ficou faltando desse? Quando a gente fala de supercomputador, não sei como vocês imaginam, mas normalmente a gente é do tamanho de uma geladeira. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir Matrix, tá? Mas o filme lá, Matrix, ele mostra muito bem como é que esses supercomputadores. Simplesmente geladeiras grandes, pretas, em fileiras. E é um lugar que a Karina mencionou aqui, que é data center. E esse data center é super seguro. Então a gente vai, no decorrer aqui da apresentação, também falar um pouquinho da segurança. A Kyndryl, ela trabalha fortemente na segurança, porque a gente sabe hoje que o mundo é muito vulnerável a hackers. E hoje a gente garante, e quando o cliente conversa com a Kyndryl, a gente garante 99,9% de disponibilidade e segurança, para não ter invasão nos sistemas do próprio cliente. Então, quando a gente fala em data center, aqui é uma área totalmente restrita, nem nós que somos funcionários podemos entrar, tem que ter aprovação. Somente aqueles que mexem com as máquinas específicas, fisicamente, podem entrar, né, Douglas? Exatamente, então tem toda uma questão de segurança, câmeras, tem grades, então assim, é muito seguro mesmo. Então imagina em filme Matrix, vocês já assistiram aquela fileira enorme de supercomputadores que processam bilhões de transações por dia. E quando a Karina fala globalmente, a gente monitora aí mais de 60 países, né? Então a gente trabalha para praticamente, tem Kyndryl em 60 países. Então é muita conexão interligada, muita gente, muita cultura diferente, e a gente tem que saber lidar também com a diversidade, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Exato. Então inclusão, diversidade, é muito, assim, legal você ver como o pessoal da Índia, por exemplo, trabalha, como o pessoal dos Estados Unidos já é diferente um pouco o jeito da Índia, mas a gente tem que saber lidar com todo tipo de pessoa e cultura. Tá? Exato. Esse ponto da diversidade é super importante, porque nós entendemos que pessoas que pensam diferente contribuem para melhores resultados de negócio. Né? Então, por isso que a gente fomenta, né? Existem estudos que a diversidade é interessante porque ela gera criatividade no meio, colaboração, né? Então, você está plenamente, 100% em paz, trabalhando do jeito que você faz você se sentir melhor no seu ambiente de trabalho e você entregar resultados melhores. Só uma curiosidade, né? Agora, depois da pandemia, logicamente, nós tivemos que mover todos para trabalhando de casa, né, por conta de evitar contato, restrições, né. Eu tenho um time, o meu time ele trabalha 7x24, né, e 365 dias na semana. E esse era o único time antes da pandemia que não tinha flexibilidade, porque os times de suporte hoje eles já tinham flexibilidade de trabalhar de casa. E o time de 7x24 era o único time que não tinha essa flexibilidade, porque a gente nem imaginava a mover essas pessoas para trabalhar de casa. E nós fizemos isso acontecer durante a pandemia em uma semana. E para vocês saberem o que esse time faz, lembra mais ou menos daquela sala da NASA, né? Aqueles vários computadores, várias telas grandes, né, de monitoração. Imagina você entrando numa sala da NASA lá na Flórida. É exatamente igualzinha essa sala que a gente tem aqui em Hortolândia. Então é bacana, quando os clientes chegam, a gente até faz uma visita, a gente aperta um botãozinho assim, abre um vidro, mostra aquela sala, assim, é bem impactante. Então é um orgulho pra gente, né,
ter essa oportunidade de trabalhar numa empresa assim, e a gente quer justamente fomentar esse desejo aí nos adolescentes. Tá bom? Acho que é o próximo. Sobre a Kyndryl. Sobre a Kyndryl. A Kyndryl parece um nome de que vocês acham? Remédio. Remédio, né? Quando nós fomos separados da IBM, né, nós ficamos 1 ano antes da separação, nós chamamos de Newco, né? Tava se construindo a marca, né? Quando chegou o dia de falar a marca da Kyndryl, né, a gente estava numa expectativa, e vou ser bem sincera, a gente ficou um pouco decepcionado, porque parecia nome de remédio, né? E agora pra gente está muito natural, né? Faz parte do nosso sangue. Então, Kyndryl, o que significa? Kin significa relacionamento, isso é relacionamento em todas as esferas, né? O relacionamento entre nós, colaboradores, entre gerente, funcionário, parceiros, relacionamentos com os clientes, exato. E o Drill é justamente crescimento, né? Então é uma empresa que preza muito pelos relacionamentos e pelo crescimento, não só da nossa empresa, mas também dos nossos clientes. Então a gente tem mais flexibilidade de atender os clientes na sua totalidade, porque a gente não é mais uma empresa de software, a gente não é mais uma empresa de hardware, que é de máquinas, nós somos puramente uma empresa de pessoas, de serviços, tá? Acho que é. Bom, e por que a gente fala que a Kyndryl ela é o coração do progresso? Porque nós estamos inseridos, a nossa empresa, ela suporta os sistemas das grandes empresas de negócio do mundo todo. Então, das empresas maiores que vocês possam imaginar, por exemplo, uma TIT, que é uma empresa de telecomunicação, uma companhia aérea, por exemplo, a Delta Airlines, o Itaú, que é uma empresa, um banco brasileiro, a Fast Shop, que é um cliente de varejo aqui, a Kyndryl está inserida. Então, só para vocês entenderem o que a gente faz, então imagina vocês, vai chegar a Black Friday, né, em novembro, né, sexta-feira vai ser o grande dia da gente estar querendo comprar aquela televisão, aquela nova máquina de lavar, e você entra no site da Fast Shop e tem que estar tudo funcionando maravilhosamente bem, porque senão você não consegue fazer compra. O que nosso time faz? Já começa a trabalhar com 1 mês ou até mais, 2 meses com antecedência, a planejar aquele momento de pico de utilização dos sistemas. Então nós temos que garantir que o sistema vai estar rodando adequadamente, que a gente já tenha bastante capacidade de informação, de dados que vão, porque vai ter uma utilização enorme, né, do acesso, né, para a gente fazer a compra. Então, basicamente, nós garantimos que os sistemas estejam up and running, que a gente fala, rodando normalmente, né. Outro exemplo é, por exemplo, que eu até passei para os alunos, né, os sistemas da companhia aérea, que um cliente que é da área de transporte, né. Nós cuidamos do sistema, por exemplo, de reserva desse cliente. Então, vou comprar uma passagem aérea para os Estados Unidos, por exemplo, se aquele sistema estiver indisponível, a Kyndryl que tem que cuidar para que esse sistema volte a estar disponível para o cliente final. E assim, como o Douglas falou, nós temos que garantir que esse sistema esteja rodando 99,999%, ou seja, quase 100% de disponibilidade. Então é muita responsabilidade por trás, né, muito trabalho por trás, e a gente fala que a gente fica nos bastidores dos negócios. Por isso que nós somos o coração do progresso, né? Porque nós temos que garantir que grandes empresas, grandes negócios estejam rodando adequadamente, tá? Agora imagina numa situação de Black Friday, os sistemas não funcionarem nas lojas. Imagina a cadeia de prejuízo que vai causando, porque o prejuízo vai na pessoa que vai fazer compra e não vai conseguir efetuar a compra, na loja que está vendendo que não vai conseguir vender, os fornecedores dessa loja que não vai conseguir vender. Então, assim, vai virar uma bola gigantesca de problemas. Então, a Kyndryl garante que nesse dia, por exemplo, de Black Friday, as coisas funcionem. Então, tem uma preparação muito, assim, bem detalhista. A gente faz reunião, a gente junta as pessoas, a gente prevê situações e problemas que podem ocorrer e atacar
assim, em curto tempo para solucionar. Então a gente faz esse tipo de trabalho e o Black Friday é só um exemplo, é um pequeno exemplo. Existem diversas coisas que acontecem lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Thanksgiving, que é um feriado de lá. Quando acontece os mesmos tipos de preparação que a gente tem aqui. Então são muito, o cliente final, a gente tem que entender que a gente causa grande impacto. Então a gente tem que garantir que aquilo não vai dar nenhum problema. Imagina a companhia aérea, você vai viajar num feriado e a Delta Airlines não consegue vender suas passagens. A companhia já fica lá toda em prejuízo, as pessoas ficam reclamando lá no Reclame Aqui porque não conseguem comprar, então assim, vira uma bola de neve. Então só um exemplo fácil para vocês entenderem da Delta. Aí tem N exemplos. E bancos também, né? Quantas vezes vocês fazem transações bancárias, né? De mandar... até de saque de dinheiro ou até transferências de dinheiro, Pix, né? Então a gente precisa ter esses supercomputadores rodando porque muitas transações, a gente fala, muitas transações de dados, né, sendo executadas no mesmo momento, tá bom? Aqui é só para vocês terem uma ideia de como nós estamos inseridos no mundo. Nós temos 90 mil colaboradores no mundo todo. A Kyndryl está presente em 64 países. E nós temos um foco muito importante, que é o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Por quê? Porque nós não somos, novamente, uma empresa de software nem de hardware, mas nós prestamos serviços nos sistemas dos nossos clientes. Então, nós temos que estar constantemente treinando os nossos profissionais para que eles tenham o conhecimento adequado para poder suportar os nossos clientes adequadamente. E nós temos diversas parcerias, né? A Kyndryl tem parceria com a Microsoft, com a Google, com a AWS, que é a Amazon, e entre outras parcerias. As mais conhecidas a gente colocou aqui, mas temos várias outras parcerias também, até mesmo com a Cisco, que é uma empresa de telecom. A Oracle, a SAP, que são outras empresas de tecnologia também. Tá bom? E aqui são os exemplos que a gente passou, né? Da companhia aérea, do banco, né? Do varejo, de fazer compras, né? Então, só para vocês terem ideia, até para a gente passar para os alunos, que a empresa, ela tá no dia a dia nosso, né? Mas a gente trabalha nos bastidores, mas nós estamos no dia a dia na vida das pessoas. E por que a Kyndryl, né? Porque a gente tem uma mentalidade na nossa empresa de crescimento. Nós temos aí, como eu falei para vocês, um foco muito forte de inclusão, porque a gente acredita que pessoas diferentes pensam diferente, têm mais criatividade. Com criatividade a gente gera ótimos resultados. Então, isso a gente dá um foco muito grande também. Centradas no cliente, né? A gente fala que nós somos focados nos nossos clientes, porque são os nossos clientes que nos pagam, né? E a gente tem que ter um trabalho de excelência para os nossos clientes. E nós estamos, assim, em constante desenvolvimento e transformação, né? O mundo hoje, ele está sempre em mudança. E se nós da Kyndryl não acompanharmos essas mudanças, né? A gente fica fora do mercado. Então, por isso que a gente fala, sempre está inovando, a gente está automatizando as nossas atividades, cada vez mais para diminuir o número de quantidade de erros que a gente tem, humano, porque errar é humano, né? Então, basicamente é isso. E aí a gente pergunta para os nossos jovens, a Kyndryl é para você? Falei, até um aluno perguntou para mim hoje. Eu falei, lógico que é para qualquer um. Ele falou assim, mas você me dá alguma dica de como que eu posso me preparar para poder entrar na Kyndryl? Eu falei, olha, primeiro é ter vontade, né? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter. Segundo, eu acho que a gente não tem mais espaço de não aprender uma segunda língua. Então eu falei assim, se você quer trabalhar numa empresa multinacional, você tem que escolher começar pelo menos com o inglês, né? E a gente lá na Kyndryl, a gente tem gente falando francês, falando espanhol, porque tem clientes, como eu falei, do mundo todo. Então eu falei assim, isso já coloca na sua mente, foca. E assim, o que eu falei para eles, não precisa pagar curso caro, de escolas caras, de línguas, né? O Douglas é um exemplo dele, assim, ele é um autodidata, assistia filme.
Eu aprendi sozinho praticamente. Aprendeu sozinho. Né? Eu lia dicionário do A ao Z, ao Y, ao W, tudo. E aí eu deixava de brincar na rua, então eu gostava, eu amava. Então assim, quando você ama aquilo que você gosta, você conquista. Então eu conquistei o que eu queria. E até hoje eu estou, meu primeiro emprego na Kyndryl, né, na IBM Kyndryl. E estou muito feliz e vou continuar, quem sabe aposentar. É isso aí. Tá, então tá bom, é rapidinho. Então assim, a gente é isso que a gente tinha para falar para vocês, né? Eu queria contar com vocês aí nessa jornada com os alunos, né? Da gente plantar essa sementinha aí de esperança, né? De projetos futuros que eles mesmos vão ter que fazer com a vida deles. E obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agora a gente vai mostrar um vídeo aqui da Kyndryl pra gente finalizar, tá bom? A construção toda do projeto, ela se baseia muito na metodologia STEM, né? Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar ou já conhecem um pouquinho, que é numa linha de levar a educação mais mão na massa para a escola para ajudar que as crianças e os adolescentes eles comecem a se interessar mais por áreas de exata, né? Só que, geralmente, na hora de aplicar isso, a gente não aplica no óbvio, né? Então, quando a gente olha aqui, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, às vezes até a molecada olha e fica meio assustada, tipo assim, pô, mas mais uma aula, né? Só que o caminho a gente costuma usar o núcleo dessas coisas, né? Então, quando a gente fala de ciências, cara, a gente está falando sobre experimentar, sobre descobrir. Quando a gente está falando de tecnologia, é sobre usar isso para facilitar. Quando a gente está indo para o caminho da engenharia, para construir, para tirar, ajudar eles nesse processo de tirar a ideia da cabeça e botar no mundo, e testar, e levar para as pessoas. E a matemática, óbvio, sempre ajudando a gente a determinar tudo que está acontecendo, se esse problema realmente é relevante, se o impacto que a gente está causando realmente está fazendo sentido. Dentro dessa discussão, a gente aborda muito essa narrativa, principalmente de quarta revolução industrial, que é essa transição tecnológica toda que a gente está vivendo de mundo e que a gente está bem no olho do furacão mesmo, né? Daqui até 2030 a gente vai ver as principais mudanças concretas desse movimento todo. Isso, cara, influencia em muitos caminhos, desde das coisas mais óbvias que a gente costuma falar, que é a automatização e o fim de milhões de empregos ao redor do mundo, até impactos mais menos esperados pela gente, que as tecnologias mais disruptivas vão trazer, e que assim, vai acontecer do dia para a noite, igual tem acontecido, por exemplo, a disseminação mais ampla da inteligência artificial, por exemplo, né? A gente já tem isso faz tempo, na verdade era um recurso que já estava com a gente, então já estava lá no celular, ok, Google, e ele já começava a te responder, mas quando chegou alguém um pouco mais parrudo, a gente falou assim, opa, peraí, vale a pena dar uma olhada para isso. E outras dessas vão surgir nos próximos anos, né? Ao mesmo tempo que é um caminho que abre muitas possibilidades, então se a gente souber usar isso bem, a gente consegue construir muita coisa, consegue tirar muito proveito desse movimento, também tem desafios muito grandes para serem resolvidos. Primeiro deles cara, tecnologias muito disruptivas têm que ser pensadas muito bem para serem distribuídas de maneira justa. Por quê? Porque senão a gente vai só aumentar as desigualdades que já existem no mundo, né? A gente está falando de, cara, mais acesso para quem já tem muito acesso e menos para quem não tem, mais desenvolvimento para quem já tem isso e menos para quem ainda não tem esse acesso. Ao mesmo tempo, tem externalidades que vão ser inevitáveis, cara. Então assim, tem alguns empregos que sim, vão acabar. Igual, cara, durante as últimas décadas, vários deles acabaram, né? Onde é que estão as nossas locadoras? Era uma parada tão comum, cara, ir na esquina ali pegar uma parada para assistir, e hoje em dia a gente tem, sei lá, 1 trilhão de serviços de streaming diferentes. A única diferença é que provavelmente, como a gente está numa transição muito grande, isso vai acontecer numa escala maior. A gente vai deixar de ver muitos empregos nos próximos anos. E assim, querendo ou não, a automatização ela já está aí. Então, por exemplo, hoje em dia é comum você ir, sei lá, num McDonald's e já ter lá telas para te atender. Alguns anos atrás não tinha aquilo. Alguns anos atrás a nossa interface ainda era só humana. Opa, tudo bom, moça? O que eu vou querer é isso aqui.
Hoje em dia, cara, se não é naquela tela, é na do próprio celular e ainda entrega na sua casa. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em como que a gente vai, cara, construir novas narrativas e mitigar os danos que isso aqui vão causar. Isso aqui vai causar, né? Por último, garantir que tecnologias emergentes, que são essas que estão surgindo na nossa sociedade, elas cheguem para empoderar a gente e não para determinar a gente. E aí, onde é que fica a principal diferença, né? Cara, com tanta coisa acontecendo, com tudo mudando exponencialmente, com tudo tão veloz, não tem como pegar tudo, não tem como ser um grande especialista, um perito de todas essas tecnologias, mas se a gente consegue ter uma consciência mais ampla do que está vindo, dos impactos que isso pode causar, a consciência em relação a essas coisas já é um bom primeiro passo para a gente começar a pensar em onde é que isso aqui vai ser usado, qual finalidade vai ser dada. Será que aqui é o momento certo da gente inserir essa coisa? Será que não tem que pensar nos passos anteriores, que na verdade é próximo do que a gente está fazendo talvez agora com as discussões que a gente está tendo por conta de ChatGPT, né? O grande ponto é, se essa tecnologia ela chega no mundo, a gente não sabe direito o que é, a gente só vai lá e segue a manada, a gente está sendo determinado. Se a gente entende, corretamente, onde essa ferramenta entra, para que eu uso ela, né? Com ela tomando essas funções, onde é que essa energia minha, né, que ela está assumindo, eu vou colocar e como a gente é mais produtivo com isso? Aí, essa tecnologia está empoderando a gente. Não, é um exercício simples, mas é um exercício necessário que a gente vai viver, né? Eu até brinquei com os alunos, mas assim, são dados, galera, tá? Na hora de discutir futuro, tem muita gente que chega apaixonada. Eu não curto essa linha, tá? Futuro não existe um, existem vários futuros. A gente sabe exatamente o que vai acontecer? Não. Mas geralmente tem gente que costuma acertar as coisas, costuma ser mais relevante em pesquisa. Então, por exemplo, cara, tem dados do Fórum Econômico Mundial que demonstram que a tendência é que em 2025, ou seja, vai ter turma lá que já vai estar saindo nesse mundo, as máquinas já vão trabalhar mais do que os humanos em termos de hora-trabalho, tá? Esse mundo nunca existiu, cara. A gente está entrando em um novo mundo. E querendo ou não, é aquilo. É confortável? Não é, cara. Pelo contrário, é assustador ter que pensar nisso. Mas é necessário? Não existe dúvida sobre. Dentro dessa lógica, então a gente vai ter 6 semanas de trabalho e elas vêm com um formato de desafio, né? Geralmente o que a gente costuma falar para os alunos já é próximo do que você conhece, do que você faz, mas não é exatamente igual, tá? Então assim, cara, quando você passa uma lição lá para eles, querendo ou não, é um desafio. Qual que é a principal diferença que você vai ter aqui? Talvez no desafio você vai ter um leque maior de respostas corretas. Não tem um único caminho para levar você para lá. Você às vezes vai tirar um coelho da cartola e deu certo. Na hora de fazer um projeto, cara, pode parecer assustador. Putz, é grande, tem que fazer um monte de coisa no meio do caminho. Não é diferente do trabalho que ele já está acostumado a fazer. Qual que é o principal ponto? Parece que você está fazendo vários trabalhos e todos eles estão conectados. Então, no meio do caminho, você vai ter que fazer pesquisa? Vai. Ele é um pedaço do negócio. Se a pesquisa é sobre problema, outra hora vai ser sobre solução. É outro pedaço. Você vai ter que prototipar suas ideias, construir coisas, programar e etc. São trabalhos que não necessariamente vão estar diretamente conectados, né, no mesmo processo, mas fazem todo parte de uma única coisa, que é o projeto. Nesse meio do caminho, é importante que a gente incentive que eles trabalhem muito em equipe. E aí uma coisa que eu já conversei com eles a ideia aqui que a equipe vá para além do grupo. Então assim, cara, construam uma cultura de se auxiliar no meio do processo. É novo para todo mundo, é diferente para todo mundo. Então assim, cada passo que um dá adiante, se puder compartilhar com os outros, a gente chega num resultado final melhor. Na hora do vamos ver, né, do mão na massa, qual que é a ideia? Eles vão ser desafiados a usar tecnologia para endereçar um problema. O que a gente tem pedido para eles tentem encontrar problemas reais. O que são os problemas reais?
problemas que vai doer em você, mas não é o seu problema, tá? Então, tipo, isso não é um problema do Miguel, mas é um problema que eu sinto, um problema que existe no mundo, ele tem uma relevância porque acontece com outras pessoas e eu gostaria de endereçar ele. Na hora de fazer os projetos, pode parecer assustador. Pô, cara, para ir para um hackathon, vai ter uma competição, tem que envolver tecnologia, tá? Qual que é o grande ponto que a gente quer aqui? Quando a gente fala sobre criar um projeto e inovar, não necessariamente ele vai inovar em termos técnicos, tá? Pelo contrário, depois, quando vocês já tiverem com acesso lá no Classroom, com os materiais, a gente vai disponibilizar a rubrica de avaliação do hackathon para vocês verem. E não tem requisitos extremamente técnicos, tá? O que a gente quer ver? Qual que é o produto final que a gente está imaginando? Que os alunos consigam criar principalmente um processo de reflexão grande sobre os problemas e que eles demonstrem que existem caminhos para usar a tecnologia como uma ferramenta para resolver problemas, tá? O produto final que a gente está imaginando ver não é um produto final. A gente está imaginando que os alunos vão usar tecnologias para criar provas de conceito. Literalmente isso, tá? Você vai mostrar com o que você aprendeu, com o que você tem, que, ó, existe um caminho para resolver. Se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais recursos, eu poderia até fazer mais. Só que nessas 6 semanas com os kits, eu consigo provar o conceito da minha solução, da minha ideia. No meio do caminho, a gente acaba abordando muita coisa, tá, pessoal? Eles vão ter que pesquisar, eles vão ter que programar, eles vão ter que prototipar, eles vão ter que mexer com alguns componentes ali que levam mais para a linha da robótica. Envolve um pouco de coisas que são intrínsecas no processo, então criatividade, desenvolver melhor as soft skills deles. Mas a gente já faz esse formato do desafio para quê? Para deixar o mais orgânico possível para a rotina, para o cotidiano que vocês já têm aqui, dentro da estrutura das aulas, dentro da relação que vocês têm com os alunos de vocês. Semana 1 é o que está acontecendo aqui agora, que são a apresentação dos kits e dos desafios, tá? Depois disso, tem algumas semanas focadas em desenvolvimento mais técnico, e aí o ideal é que eles se aproximem das ferramentas. Então, cara, o que é um Arduino, como é que isso funciona, o que é circuito, o que é eletrônica, positivo e negativo e código. E depois disso eles já entrem na fase de pensar no projeto. Mas enquanto eles pensam no projeto, eles seguem já mexendo com a tecnologia, tá? Então a gente está imaginando ali um tempo para eles pesquisarem sobre o problema, para analisarem outras soluções que já existem, e aí momentos focados só no desenvolvimento, mas é importante a gente incentivar aqui no meio desse caminho que eles já vão também ampliando o repertório tecnológico deles para estar o mais preparado possível, tanto o grupo quanto o produto final, quando eles chegarem no final do ciclo, tá? Qual que é a entrega que eles vão fazer no primeiro momento? Eles vão gravar um vídeo no final, mostrando o projeto deles. Esse vídeo pode ter até 3 minutos, e nesse vídeo eles vão contar um pouco sobre o problema, um pouco sobre a solução e como eles acreditam que isso é relevante para a vida das pessoas que são impactadas tanto pela solução quanto, né, por esse problema. E aí depois disso, alguns grupos serão convidados para participar do hackathon. Como é que vai funcionar o hackathon? É um dia de evento onde os grupos selecionados aqui da escola, junto com outros grupos selecionados de outras escolas, vão ter uma competição, vão ter vários mentores lá nesse dia para dar o último empurrão, acelerar já o que eles já fizeram. Então, cara, eles vão levar os protótipos deles, eles vão chegar lá com a equipe deles, lá no dia a gente dá um gás, e aí eles vão competir entre todas as equipes. Os alunos vencedores vão receber premiações pelo desempenho deles, tá? Tanto premiações mesmo ali, tipo, a gente não sabe exatamente o que vai ser, mas provavelmente alguma coisa que leve para esse caminho de continuar trabalhando com tecnologia e se desenvolvendo nisso, além de a experiência de fazer um dia de rotina Kyndryl, entendeu? Então eles vão lá, vão conhecer, vão passar o tempo com as pessoas que trabalham lá, vão entender a rotina deles, vão, né, visitar o ambiente, e aí os ganhadores, eles saem do dia do hackathon. A escola recebeu os kits, tá? Mas aí,
Quando a gente fala o kit, ele não vai se limitar a essas caixinhas aqui, beleza? Aqui dentro da caixinha a gente tem o quê? Os componentes eletrônicos, tá? Junto disso, do próprio kit, já vem um plano de aulas bacana, tá? Tem várias aulas do próprio kit que trazem várias atividades relacionadas à eletrônica em si. Junto com o calendário de desafios da semana, também vão chegar materiais para vocês, tá? Eu vou até mostrar aqui, rapidinho, mas vai sempre chegar um roteiro de aula, tá? Um documentinho Word de roteiro de aula, mais uma apresentação que vai entregar os conteúdos que vocês podem desenvolver nessa semana, tá? Ó. Então assim, ó, isso aqui é um exemplo de roteiro de aula, tá? O que tem aqui nesse roteiro de aula? Ele vai ter uma referência virtual para vocês. O que é a referência virtual? O projeto que o aluno vai desenvolver numa versão virtual com tudo pronto. A eletrônica pronta, os códigos prontos. Além disso, ele dá uma sugestão ali de tempo aula para você desenvolver as coisas, uma lista de materiais que vão ser utilizados e um possível cronograma para você executar essa atividade dentro de sala de aula, tá? Depois, mostra também o esquema de eletrônica e vem já com uma cópia do código para vocês utilizarem para vocês mesmos, para ter essa referência pronta. E também vem com algum desafiozinho extra para tipo assim, o aluno chegou lá, cara, ele tá engajado, ele tá a fim de participar, ele começou a estudar muito, ele tá comendo Arduino, cara. Ele matou aquilo na aula, ele quer mais. Então você vai ter sempre um desafio coringa para jogar para ele com uma complexidade um pouco maior, tá? E na apresentação, que vem junto com as aulas, ela vai falar sempre a mesma linguagem do que já está descrito no roteiro. Então, por exemplo, esse aqui é o exemplo de aula de introdução ao Arduino. Então ela vem e explica o que é um circuito, de uma maneira sempre muito fácil e muito direta, tá? Circuito é um conjunto de componentes eletrônicos interligados. O que são componentes eletrônicos? Tem vários grupos, geradores, condutores, controladores, transformadores. O que são exemplos deles bonitinhos, coisas que você pode fazer com isso. Cara, o que é o Arduino? Como que o Arduino funciona? Como que a protoboard trabalha? O que vocês vão ter que fazer hoje? Você vai chegar uma hora que você vai ter que programar. O que é o código? Você vai começar assim, mas o que isso aqui representa? Depois você vai entrar nessa área. O que é cada uma dessas coisas que você está vendo dentro do código? Mais exemplos de como que você vai executar as suas funções lá, os comandos lá dentro. Então, vem tudo detalhadinho para você mostrar já na aula para eles o que mais ou menos eles vão trabalhar e depois, óbvio, você larga o desafio. Aqui tem toda a estrutura do código? Tem. O código está pronto? Não. E aí depois fica para eles o desafio o quê? Montar o esquema de eletrônica e fazer o próprio código deles, tá? Isso nas aulas técnicas. E aí para cada aula vai ter um material de apoio nessa linha, um roteiro, mais uma apresentação que vocês podem usar. As aulas que vêm com o kit, se vocês acharem que vale a pena encaixar ela, fala, não, eu acho que eles estão precisando de um reforço técnico. Vou usar isso, beleza. Um outro material que também vai estar lá é material de referências. Quais são lugares onde você pode, se quiser, aprofundar mais ou passar links de referências para eles depois por conta própria estudar ou pegarem ideias de como criar soluções. A gente vai ter um documentinho desse também. Fora isso, o Classroom fica aberto com um espaço de dúvidas e a gente também tem um encontro daqui a algumas semanas, eu não vou lembrar de cabeça quantas semanas são exatamente, me perdoem por isso, para a gente conversar no meio do percurso para entender, cara, onde que está doendo, onde que a gente está sentindo falta de alguma coisa, mas para questões mais imediatas, a gente vai estar aberto lá para vocês no Classroom, tá? Eu acho que, no geral, são isso, tá? Outra coisa que eu acho que eu não comentei, que nesse material de referência também vem ferramentas extras que vocês podem usar, tanto com o aluno quanto para vocês, como, por exemplo, o que a gente mostrou para eles mais cedo, que é o Tinkercad, que é onde a gente cria essas versões virtuais do circuito. Então, teve um aluno que perguntou,
vou poder levar o kit para casa para fazer o trabalho? A gente falou, cara, não tem como isso acontecer, mas se você quiser, a gente tem uma ferramenta, cara, que ela é aberta, que ela é gratuita, que ela é fácil de usar, porque isso aqui você abre no navegador, ou seja, cara, qualquer dispositivo funciona, notebook, computador, tablet, celular, e dá para você fazer a simulação. Isso aqui é literalmente um simulador. Cara, conectei as coisas erradas, ele te avisa. Conectei a voltagem errada, ele vai simular que queimou o componente. E vocês podem utilizar isso também no dia a dia, no cotidiano de aula com eles. Claro? Então, o ideal as primeiras aulas é a gente usar o simulador e não o kit em si, deixar o kit para o projeto. Porque se caso alguma coisa der errado, não tem como recuperar isso. Se você quiser adotar essa estratégia, eu vou te falar que particularmente eu sempre faço assim, cara. Como essas coisas, os componentes que tem no kit, eles têm essa tendência do tipo assim, putz, se eu errei, às vezes pode ser que aconteça. Eu, quando dou aulas, né, no meu cotidiano, eu sempre faço assim. Falo assim, ó, vamos lá, primeiro vocês vão aprender a fazer aqui no virtual. Cara, é idêntico. Conexão é igual, o código é igual, a simulação do código é igual, a simulação do circuito é igual, mas eu acho que é sempre um melhor caminho para jogar eles para cá. Qual que geralmente é o gatilho que eu deixo para eles? Eu sempre dou uma pista do que tá por vir também. Por quê? Porque como essa é uma parada que se ele quiser, ele vai lá e abre na casa dele e estuda, eu já falo, ó, se vocês quiserem, próxima semana a gente vai trabalhar condicionais, if else. Então se você quiser dar uma fuçada na internet, semana que vem já chegar, sei lá, com um programinha já meio encaminhado, com alguns circuitinhos de testes, pode ser que isso seja útil para você. E aí essa ferramenta facilita essa dinâmica. Não sei se vocês têm mais dúvidas. Tudo. Linguagem qualquer uma funciona? A linguagem que usa no Arduino, ela é C+, né? Só que, cara, o que eu costumo falar para os meus alunos, tá? Ela é uma linguagem muito basicona. Qual que eu acho que eu enxergo que é o maior desafio? É saber um pouquinho de inglês. Porque qual que é a questão? Se você sabe um pouquinho de inglês, quando você entender a lógica da eletrônica, o código fica bobo. Por quê? Por exemplo, quando a gente está falando de Arduino, né? Ó, ele tem portas digitais e ele tem portas analógicas. Então, na hora que eu estou escrevendo um código, por exemplo, para controlar essa porta, olha como é que funciona o código. Digital write, que significa o quê? Escrita digital. Quando que eu faço escrita digital? Quando o Arduino está escrevendo alguma informação em um componente. Qual o componente que eu escrevo? Aquele que recebe informação do Arduino e manda para o mundo. Tem componentes que recebem do mundo e mandam para o Arduino, tipo um botão ou um sensor. O botão está lá, quando alguém pressiona, ele avisa, ó, fui pressionado. Se você fosse fazer um código para um botão, você ia usar o quê? Digital read, leitura digital. Então, tipo assim, tirando a parte do inglês, o código em si, ele é bem bobinho, cara. Ah, dentro do loop, o que o loop faz? Repetição. Ah, tem um delay, o que o delay faz? Ele é um atraso. Ah, o pin mode significa o quê? O modo do pino. O que eu tenho que falar? Se ele é output ou ele é input, se ele é entrada ou se ele é saída. Então, tipo assim, depois que você quebra essa primeira barreira, e assim, eu tô falando com uma pessoa, eu não sou programador, cara, eu tenho programação lá e eu aqui, eu não curto programar, nunca quis me aprofundar nessa parada. Porque tem a ordem certinha, qualquer ponto da... Então, mas o legal é, o Arduino ele sempre entrega, abrir um código novo, ele vai te entregar a estrutura mais ou menos mastigada. Então ele vai te dar um void setup pronto antes, seguido do void loop pronto depois. E aí o que você só tem que ensinar para eles é sempre respeitar essa ordem. Você quer dar nome para suas portas? Faz antes de tudo. No setup, que significa configuração, o que você vai fazer? Configurar coisas. No loop, que vai repetir coisas, o que ele tem que repetir? Os comandos. E aí, cara, entendeu essa parte? O código é aquilo. Se trabalhar com o Google Tradutor do lado, então, o que eu recomendo sempre é, no site do Arduino tem a biblioteca de referência de código. E ela tem versão em português. Então, se um aluno está com medo do código, mas ele abre ali a referência de código do lado, ele vai
cara, na lata entender, cara, o que cada código faz ou qual código eu preciso, tá? Essa é uma linguagem que eu acho, de todas as linguagens que eu já fucei, que eu já mexi, eu acho ela muito acessível, cara. Não é igual, sei lá, uma Lua, por exemplo, uma linguagem que já vem numa língua nativa nossa, mas perto de muitas outras, esse cara aqui ainda é muito amigável. Outras dúvidas? Não, só. Vai que, né? Não, tá certo, é melhor... Ficou um Java lá e... Não, ainda bem que você perguntou, porque isso é uma coisa que eu gosto de falar, cara, porque eu não gosto de programação, mas eu me dou bem com o Arduino, cara. Nossa, Java é terrível. Algo mais, pessoal? Em relação à salvação do projeto. Cara, legal. Olha, pelo que eu entendi, vocês vão trabalhar majoritariamente com o Chromebook, né? E aí, se eu não estiver enganado, ele deixa tudo lá na nuvem. Na hora que eu fiz os testes no Chromebook, quando você manda uma programação para o Arduino, ele automaticamente te pede para salvar isso. Então, ele já estava salvando no mesmo diretório onde o Arduino estava, tá? Acho que o único cuidado que é importante vocês terem depois é só, talvez, construir ali alguns caminhos para os alunos não sobrescreverem o outro, né? Então, tipo, cria umas pastinhas lá por turma, por grupo, porque, sei lá, semana do semáforo, se todo aluno for chamar o código de semáforo, um vai sobrescrever o código do outro se eles salvarem no mesmo lugar. Mas tirando isso, eu testei mais cedo usando o Chromebook e, cara, tava rolando super bem.